Nós estamos aqui na sede da Girafas, em São Paulo, e aqui ao nosso lado está o Cláudio Micheli Júnior, né, que é o executivo responsável pelas operações da rede Girafas nos Estados Unidos. Ele vai falar a respeito da experiência mais recente, pós-inauguração da loja, a primeira loja nos Estados Unidos e também a primeira loja no exterior da Girafas foi inaugurada no último dia 25 de junho. E nós vamos fazer um paralelo, inclusive com base numa entrevista anterior, do Alexandre Guerra, também da Girafas, no momento ainda que estávamos ainda na fase de planejamento. E o objetivo dessa entrevista é justamente a gente comparar entre o planejado e o realizado e fazer uma análise dos resultados. Cláudio, a Rede Girafas completou 30 anos agora em 2011 e no dia 25 de junho último inaugurou a primeira das 5 lojas próprias previstas para serem abertas em Miami, nos Estados Unidos. É a primeira loja da rede no exterior, ou seja, este será o marco da internacionalização da marca Girafas, justamente na pátria das principais redes internacionais dos Estados Unidos. Nós acompanhamos desde 2008 o planejamento deste projeto de internacionalização da rede e agora, após 3 anos de cuidadoso planejamento e ajustes, nós estamos há cerca de 2 meses do funcionamento da primeira loja. Nós gostaríamos de analisar junto com você como tem sido essa experiência prática do que estava planejado. E para facilitar essa análise, já que o uso dessas imagens será acadêmico, as perguntas estão segmentadas da mesma forma que fizemos da primeira entrevista com o Alexandre Guerra, em janeiro deste ano. Ou seja, há 6 meses antes da inauguração. Nós estamos agora 2 meses depois, nós estávamos há 6 meses antes, então vamos fazer um comparativo entre o planejado e o executado. Vamos começar com o planejamento estratégico. Segundo Alexandre Guerra, a escolha dos Estados Unidos para a instalação da primeira loja da rede no exterior deveu-se às grandes escalas daquele mercado. Você poderia fazer um comparativo da movimentação da loja de Miami com a similar em termos de cidade, estrutura, aqui no Brasil, nesses 2 primeiros meses desde a inauguração? Eu acho que a gente poderia comparar com a loja de São Paulo aqui, a Pamplona de Rua, uma loja aberta em 2006, onde é um mercado com um público jovem, antenado, um público que busca por novidades, um público extremamente interessado em saber o que está acontecendo de novo. É um mercado extremamente competitivo, onde você tem todos os grandes players na área, e isso a gente compara mais ou menos com Miami. Então, isso fazendo essa comparação. E na parte de volume também de venda, sendo que Pamplona a gente conseguiu alcançar alguns números dentro do business plan almejado que a gente traçou, e já a Miami está tomando uma surpresa de estar rodando 15% acima do que a gente tinha planejado para essas primeiras semanas de operação da loja. Ou seja, em relação ao previsto e ao realizado, vocês estão 15% acima da previsão do resultado. Ok. O diferencial competitivo, em relação aos concorrentes americanos. Segundo nos foi dito também pelo Alexandre na entrevista anterior, foi planejado para competir em um nicho específico daquele mercado, que vocês não disseram que é conhecido pela expressão knife and fork food. Exato. Qual a percepção de vocês quanto à aderência dessa proposta à expectativa daquele público que tem frequentado a loja já pós-inauguração? Olha, tem sido muito boa. O knife and fork food para o americano soa como uma comida de garfo, literalmente garfo e faca, ou seja, uma comida de verdade, porque o americano ele tem aquela hábito da comida com as mãos, que é o hambúrguer, o sanduíche. Tem sido muito bom, muito positivo o retorno. Inclusive, a gente está tendo um recall maior, isso tem aparecido também no nosso business plan, 15% acima, e isso tem trazido um diferencial nosso perante as outras marcas na parte de experiência para o consumidor e de valor percebido do produto, por ele comer no prato de uma porcelana, com talheres de metal, com um serviço, um ambiente diferenciado. Isso tem trazido um valor percebido perante ao valor pago de fato muito bom, ou seja, ele tem um ganho na percepção de custo-benefício ao consumidor Girafas.
Os orientais falam que crise é sinônimo de oportunidade. Você vê ele fala também que, embora o planejamento tenha iniciado muito antes de qualquer perspectiva de crise econômica, principalmente nos Estados Unidos, o momento da implantação encontrou o americano justamente em busca de uma proposta de valor que fosse compatível com esse novo momento econômico, onde ele precisa economizar. Exatamente, Expedito. Se você pensar que você tinha a parte de fast food, o QSR, que chamam, que é o Quick Service Restaurant, na base dos 5 aos 7 dólares, e os casual dinings, os family dinings, que vão de 15 a 25 dólares, o Girafas veio se posicionar nesse tempo aí esse ticket médio entre 10 e 12 dólares. Ou seja, a gente pegou essas pessoas que estavam espremidas por esse casual dining ou family dining, que a renda diminuiu, migraram para o fast casual, que é a linha que a gente está, que é uma linha onde ele não tem um serviço completo, mas ele tem uma boa alimentação. E também a pessoa quer um pouquinho melhor do que o fast food, com um pouquinho mais de conforto, com um pouquinho mais de prazer, uma experiência melhor na alimentação. A gente agrega essas duas áreas. A gente está nesse meio, nesse gap que tinha no mercado e que ficou bastante sólido nesse período de crise e agora, no pós-crise agora. A previsão inicial era para abrir 5 lojas próprias, uma a cada 3 meses em relação à outra. Como estão esses planos e se eles continuam os mesmos ou precisaram ser alterados? E, em caso positivo, por que razão? Olha, eles foram alterados bem no começo, conforme a gente estava conversando antes, por motivos de planejamento, de reestruturação dos nossos planos, de repensar o modo e o modelo que a gente está no mercado americano. A partir dessa reconfiguração, o planejamento está sendo mantido. A gente abriu a primeira loja agora exatamente há 2 meses, como você falou. A próxima loja deve estar sendo aberta em novembro. A terceira vamos abrir para final de fevereiro, começo de março. A quarta para meados de abril. E a quinta loja por volta de junho e julho. Ou seja, um período de 12 a 16 semanas aí para abrir a quinta loja, não é isso? Exato. A quinta loja a gente fecha o ciclo por volta de julho. Ou seja, daqui a 12 meses. Exato. Perfeito. Uma das constatações que você havia mencionado anteriormente foi a de que o grau de exigência dos órgãos de fiscalização americano, a exemplo do que a Anvisa faz aqui no Brasil, não lhes pareceu maior do que no nosso país. Como tem sido a experiência prática de lidar com estes órgãos nos Estados Unidos em relação à mesma experiência no Brasil, agora que a loja já está funcionando? Olha, a burocracia lá é tão grande quanto aqui, por assim dizer. Porém, temos uma burocracia nos Estados Unidos mais eficaz, onde você consegue cumprir etapas e processos com o tempo estimado e você não existe meios de fazer chicanes como aqui existe no Brasil. Ou seja, você tem que passar por processos, aplicar uma série de permissões, alvarás e licenças, coisa semelhante que temos aqui no Brasil, porém você tem um cronograma onde esse cronograma é cumprido e você tem até uma ajuda do Estado em cumprir esse cronograma, porém é uma coisa que se passa por etapas. Coisa que no Brasil não é muito clara por uma série de divergências fiscais, de leis, enfim, um imbróglio que é hoje no brasileiro. De forma, sintetizando o que você acabou de dizer, nós teríamos burocracias com um nível de exigência alto em ambos os países, né? Com a diferença de que há uma clareza nessa burocracia que permite que você, uma vez atendido essas exigências, você não tenha nenhuma surpresa. Ah, sim, exatamente. E aí isso favorece o planejamento em relação ao que a gente tem de dificuldade no Brasil com relação aos imprevistos. Não há imprevistos. Não há imprevistos. Ou pelo menos eles são minimizados. A gente montou um cronograma de loja de abrir em 12 semanas, foram abertos em 12 semanas, e a gente passou por 38 inspeções durante esse período de 12 semanas.
E tudo ocorreu da forma que a gente esperava. Ok, vamos fazer, agora passar para um outro tópico, aí já abrindo o business plan, né? E vamos falar do planejamento operacional. Vocês haviam falado anteriormente a respeito da grande disponibilidade nos Estados Unidos de operadores logísticos nesse ramo que vocês atuam. Como está sendo a experiência com o parceiro americano, tanto pré-operacional quanto pós-inauguração da loja? Dá para fazer um paralelo entre os parceiros americanos e os brasileiros? Olha, dá. A gente está tendo uma experiência muito positiva com o nosso parceiro logístico lá. Ele é você ter uma ideia, fazendo um paralelo entre Brasil e Estados Unidos, hoje no Brasil a gente tem um operador logístico e nós temos cerca de 4 a 5 fornecedores extras a esse parceiro logístico nosso no Brasil. Nos Estados Unidos, o nosso parceiro logístico é único, ou seja, ele entrega da Coca-Cola ao pão de hambúrguer, do alface ao produto da máquina de lavar louças. Isso facilita bastante o nosso dia a dia, controle de estoque, pedidos e tudo mais. E isso não ocorre no Brasil por uma série de fatores, como, por exemplo, a dificuldade tributária que temos entre estados, a infraestrutura rodoviária, o custo de transporte no Brasil. Para você ter uma ideia, nosso alface vem da Califórnia e a gente tem um programa que ele sai sexta-feira da Califórnia, domingo de manhã está em Miami com certeza. Já se a gente fosse fazer uma entrega entre São Paulo e Brasília, ele vai ter que parar em 4 barreiras aduaneiras, ou seja, ele para em São Paulo, Minas, Goiás e Brasília. Se essas barreiras estiverem cheias ou muito movimentadas, eles podem perder até 2 horas em cada barreira, ou seja, o seu trajeto aumenta o tempo de trajeto em 8 horas somente por causa dessa questão tributária entre estados brasileiros, o que isso gera um custo maior para nós. Eu diria então que você está me dizendo que a diferença entre esses parceiros logísticos dos Estados Unidos, as diferenças principais se devem ao marco legal. Você falou justamente da necessidade de parada nos postos fiscais ao longo do trajeto, né? Fazendo paralelo com a realidade americana, e também com a escala que permite que os custos sejam diluídos. Então, nós teríamos mais um fator ambiental do que do parceiro logístico em si. A diferença se dá as diferenças ambientais do ambiente econômico. Perfeita leitura. Ok. Dentre as empresas parceiras dos Estados Unidos, os fornecedores, vocês têm algum de origem brasileira? Temos 2 parceiros hoje que são brasileiros, que é a IOC, que fornece a parte de farinha para a nossa farofinha. E também tem um pessoal da Forno de Minas que faz o pão de queijo, que é um produto que a gente está inserindo junto com a farofa, como marco brasileiro junto ao consumidor americano, né? E isso está sendo bem interessante, essa experiência nossa. Essa experiência de vocês está mostrando também que quando uma empresa se internacionaliza, seja ela brasileira ou qualquer outra, a tendência nessa cadeia ela possibilita também que outras empresas da mesma origem possam acessar o mercado e aprender com a experiência de vocês. A gente compra de forma indireta, por exemplo, o arroz de Tio João. A gente compra da Cisco, que é um parceiro logístico nosso local, mas a Tio João traz para lá, ou seja, a gente está querendo a gente de forma indireta está ajudando a Tio João a aumentar o volume e a presença no mercado americano. E isso, com o crescimento da operação de vocês, pode até viabilizar que eles, uma iniciativa local também parte deles, como esse é o caso desses outros. Com certeza. Ok. Vamos agora, ainda no business plan, para plano de marketing, né? Vamos lá. No que diz respeito ao cardápio, na entrevista anterior, nos foi dito a respeito da necessidade de incluir alguns itens que não estavam presentes no Brasil. A exemplo do tipo de corte de carne, o New York Strip, por exemplo, que não está presente no cardápio brasileiro. E outra iniciativa como apelo para aqueles que não se sentem à vontade apenas com as opções tradicionais do cardápio das girafas. Quais as outras inovações que vocês utilizaram com esse mesmo tipo de apelo? Olha, além do corte de carne que você citou, a gente também incluiu alguns outros acompanhamentos característicos americanos, como o feijão francês, o haricot. A gente também fez algumas sintonias finas na parte de tempero e de molhos. O americano ele tem um paladar muito mais voltado para o doce e o azedo. Ele não costuma colocar tanto sal na carne. Então a gente fez alguns ajustes finos. Nas nossas fichas técnicas, nossas receitas,
para adaptar esse paladar americano e a inclusão de algum ou outro item, como queijo cheddar, o molho barbecue, que são coisas típicas da cultura americana que a gente inclui no nosso cardápio para criar essa familiaridade ao consumidor americano. Você havia me dito justamente nesse sentido de que, na verdade, o cardápio está mantido tanto em termos de proteína como de acompanhamento, mas que houveram apenas alguns ajustes finos no preparo para que isso se adequasse ao paladar do norte-americano. O brasileiro, quando vê o cardápio do girafas, ele vê que a coluna cervical ela é mantida. Fizemos ajustes para adaptar a cultura do local, porque seria uma ingenuidade nossa achar que o americano ia comer o arroz, feijão, farofa, uma picanha da mesma forma que o brasileiro come. Come, mas com algumas singularidades que a gente teve que adaptar nesse processo. Ok. Houve mudanças significativas em relação ao layout da rede de girafas também, em relação ao conhecido aqui no Brasil. Né? Qual a principal razão dessa mudança? Vocês pensam em introduzi-la no Brasil? Pensamos não, estamos já fazendo. Como eu te falei, um dos 3 motivos que a gente foi para essa expansão do solo americano foi pelo conhecimento. E dentro desse conhecimento a gente encontrou uma empresa parceira na parte de design e arquitetura. E a gente desenvolveu esse novo conceito, que agrega um valor de conforto, de experiência ao consumidor muito interessante. E com isso a gente também resolveu trazer toda essa experiência para o mercado brasileiro. Ou seja, o consumidor brasileiro muito em breve vai começar a ver em nossas lojas um novo layout de loja, uma nova comunicação, um novo conforto, uma nova experiência durante o consumo dele. E isso começou lá e está sendo refletido já aqui, ou seja, um aprendizado que nós já estamos tendo lá e que já se reflete aqui. Ou seja, as inovações que vocês precisaram introduzir para atender aquele público americano, elas estão sendo, vamos dizer, importadas para a operação brasileira e com isso aumentando também a competitividade da rede no Brasil. Exatamente. Ok. Bom, a marca Girafas e seus atributos ainda não são conhecidos do público americano, portanto não são reconhecidos. Né? Quais as ações que já foram implementadas ou vocês pretendem implementar para entender essa questão? Bem, a gente está trabalhando com 2 frentes. Uma é o mercado, o público brasileiro, que mora em Miami. Então a gente fez a mídia tradicional, que é a TV a cabo Globo Internacional, para comunicar com esse público. E o segundo passo é falar com o americano que está a 3 milhas, no raio de 3 milhas da nossa loja. Que a gente está usando as novas mídias, ou seja, a internet, o mailing direto, o Facebook, o Twitter e outros aplicativos da web para estar falando com esse público. Ou seja, eu poderia inferir dessa estratégia embutida no plano de marketing que as mídias tradicionais, como a televisiva, por exemplo, que você citou, a Globo Internacional, até pelo custo econômico, elas são mais focadas para um público específico, o próprio brasileiro, né, em Miami, mas para atingir o público local, aquele o público da vizinhança, né, vocês usaram as novas mídias, dentre elas as redes sociais, com o objetivo que também, por sua vez, é uma mídia mais econômica. Então, vocês, dentro dessa estratégia, qual é a expectativa de vocês? A expectativa nossa é que a gente consiga, porque o americano, a gente tem por pesquisa, que nesse nicho de mercado ele não sai mais de 2 milhas da sua casa para fazer sua alimentação. Nossa expectativa é criar um vínculo com o bairro, com os locais, para a gente começar a não ter a dependência somente do brasileiro e sim entrar no mercado americano e ter uma independência do consumidor brasileiro. Vocês entendem que com essa estratégia também vocês podem atingir outro público, não só nessa vizinhança, mas também fora da própria Flórida e no norte dos Estados Unidos, por exemplo? Sim, porque você vai aumentando sua base, você vai criando conhecimento e aí você começa a gerar aquele buzz de mídia que se reverte na parte também de assessoria de imprensa, com matérias, jornais. A gente foi até semana passada fomos capa de um seminário importante de Miami e isso já está refletindo lá
na capital da Flórida, que é Tallahassee, onde já chegou oportunidades para a gente de negócio lá. Mas voltando, nosso foco hoje é estruturar essas 5 lojas no sul da Flórida, ter a rede forte, integrada, funcionando. Integrada, eu digo, no momento que as pessoas daquelas comunidades se conhecem e começam a flutuar de uma loja a outra, para daí partir para uma expansão. Nós vamos agora passar ainda por business, não business plan, mais para o planejamento econômico financeiro. Quanto ao faturamento, o realizado nos 2 primeiros meses de operação em Miami corresponde ao estimado para o mesmo período em relação a uma loja brasileira do mesmo porte de localização. Você falou do exemplo da Pamplona, né? E com relação às próximas lojas, vocês têm mais 4 lojas para inaugurar no horizonte de 12 meses, né? Agora 10 meses. Exato. Como é que está a distribuição dessa loja, qual a estimativa, o resultado, e com base nessa experiência inicial que vocês tiveram com a primeira loja, qual é a expectativa de vocês em relação ao resultado financeiro? A gente está super assim, motivado, ansioso, mas tentando manter os pés no chão, com esse, não ficar ludibriado com esse bom rendimento da primeira loja. As nossas próximas 4 lojas serão em nichos diferentes, até para a gente testar como vai ser a receptividade da marca nesses nichos. Até foi um dos motivos também que a gente entrou no mercado de Miami, porque a cidade tem vários guetos, onde eles têm uma alta concentração de brasileiros, latinos da América Central, Venezuela, argentinos, até indianos hoje. Então a gente escolheu outros 4 pontos diferentes, equidistantes, para testar a marca, testar o conceito e ver a receptividade. Mas com o retorno dessa primeira loja, a gente vai ser muito positivo também, porque a receptividade está sendo muito boa, até pela semelhança que a nossa culinária tem com a culinária latina de um modo geral, né? Porque as influências são as mesmas, dos países ibéricos, da África e um tanto de influência também da comida típica americana. O retorno operacional do investimento que vocês estimaram inicialmente tem que horizonte de tempo? Ele tá se mantendo porque a primeira loja ela foi mais onerosa, porque a gente é uma loja que eles chamam de prototype, né? Tudo que a gente fez naquela loja foi para testar, para ver o que iria funcionar e o que não iria funcionar. Porque uma coisa é você botar no papel, outra coisa é o dia a dia na prática. Tanto é que entre essa primeira e essa segunda loja a gente deixou um mês ela testando, rodando, para ver quais alterações seriam feitas para se adequar para a segunda e demais lojas. Com isso, essa primeira loja, o payback dela será um pouco mais longo, de quase 5 anos, e para as demais a gente está projetando um payback de 3,5 a 4 anos. Ok. Vocês disseram que o investimento previsto para as 5 primeiras foi chamado de 3,5 milhões. Disseram exatamente que a primeira loja foi mais onerosa, né? Mas ainda assim vocês mantêm essa estimativa do investimento de 3,5 milhões. Até porque a gente conseguiu reduzir vários custos, porque a gente viu que algumas coisas não são necessárias no projeto, outras coisas a gente já conseguiu trabalhar materiais substitutos por essa expertise que a gente vai ganhando com a primeira loja. E com base também nessa experiência, mas mudando justamente o enfoque, o principal debate hoje no Brasil tem a ver com a questão cambial, quando se trata de comércio exterior, certo, logicamente. Vocês diriam que a internalização da operação tem se confirmado como uma estratégia adequada no que diz respeito à estratégia para enfrentar essa questão cambial? A internalização da operação da empresa brasileira? Quando a gente montou o nosso business plan, a gente estava trabalhando com dólar a 1,90 nas nossas planilhas. Hoje a gente está com dólar médio de investimento de 1,72, o que gerou uma economia significativa para a gente. É claro que você trabalhar fazendo hedge futuro, você vai ter sempre surpresas. Então, é um risco inerente do negócio. Mas, de uma maneira geral, eu acho que a gente está se saindo vencedor nessa disputa entre desvalorização do dólar frente a real e os outros investimentos lá fora. Eu acho que nesse curto período que eu digo agora, até esses 12 meses, a gente vai conseguir fazer uma economia de investimento em real frente a dólar bastante interessante para os caixas da empresa.
Então, você entende que, logicamente, o caso de vocês tem a particularidade de vocês não estar envolvido com a exportação de um produto. Com a matéria-prima. Mas, ainda que a exportação tivesse atrelada a essa questão, o teu hedge natural é a própria receita financeira, a receita em dólares. Exato. Em relação ao risco, vocês estão fazendo investimento a partir de recursos que estão no Brasil em reais e você fizer investimento numa operação em dólar. Então, o risco cambial, ainda que houvesse isso está atenuado pelo fato de você estar usando capital próprio. Exatamente. Uma coisa que é muito importante é que a gente não está em dívida ou devendo, hoje não tomou empréstimo de ninguém, o que também nos dá uma liberdade e uma retirada de pressão por um resultado muito maior, o que nos deixa mais livres e à vontade para testar e até, por que não ser um pouco mais audaciosos em alguns pontos do nosso planejamento, porque não temos essa necessidade de estar pagando ou estar prestando contas para uma terceira pessoa. O investimento é nosso, é interno, então o risco é nosso, por assim dizer. Tá, de toda forma, se vocês precisassem fazer uso, vocês cogitaram essa hipótese, vocês tentaram essa hipótese de usar capital de terceiros lá no exterior? Chegaram a oferecer para a gente, o problema é que as formas que chegaram para a gente é extremamente complicado pela nossa ausência de crédito, por ser uma empresa nova. Experiência de crédito lá fora. Lá fora. A ausência de crédito lá fora, a gente tem uma ausência de crédito por uma empresa nova, uma empresa que não tem um histórico de crédito construindo ainda em solo americano, o que nos faria levar bastante tempo, o custo seria alto e a gente não vê uma necessidade real nesse momento agora. E aqui no Brasil também tem parte de custo também que não seria interessante fazer para o investimento lá fora. Então, a gente teve essa decisão que eu acho que foi muito acertada da nossa parte, de fazer esse investimento 100% com o capital próprio da empresa. Ok. Eu vou pedir que faça uma declaração pro forma com relação à gravação dessas imagens. Elas serão utilizadas com fins acadêmicos, mas eventualmente o público não acadêmico pode ter acesso a ela, desde que essa entrevista foi gravada livre e espontânea vontade. Perfeito. Tá? E que existe uma autorização para o uso das imagens. Claro, está autorizado as imagens. E muito obrigado pelo convite e por esse bate-papo.